Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Samara, eu tenho 23 anos e eu sou professora de língua portuguesa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço agora para você dar um like no vídeo e se inscrever no canal, porque vai ajudar bastante. E hoje, devido à repercussãozinha que deu o vídeo de palavras que todo mundo pronuncia errado, quase todo mundo, né? Não vamos generalizar. Eu decidi fazer a parte 2. Então, se você quer saber se você fala essas palavras de maneira errada ou não, continua aqui no vídeo. E a primeira palavra que eu vejo muita gente falar e que eu vejo as pessoas ficarem na dúvida se é assim que fala, se não é, são as costas. Essa área aqui posterior que a gente tem no corpo humano. E sim, gente, as nossas costas são sempre pluralizadas. Você sempre vai dizer as minhas costas. Eu vejo muita gente confusa, porque como a gente tem uma só, as pessoas ficam, deve ser a costa. E não, não é a costa. A costa é só a costa do mar. Se você estiver se referindo à costa ali, do oceano, do mar, aí tudo bem, você pode falar a costa. Mas se você estiver falando sobre o seu corpo, você precisa dizer no plural, as minhas costas, sempre. A segunda palavra que eu vejo muita gente falar errado é supérfluo. As pessoas dizem supérfluo. Muita gente fala supérfluo quando algo é desnecessário, quando é secundário, né? Não é essencial. Isso aqui é supérfluo. Não existe supérfluo no dicionário da língua portuguesa. Existe a palavra supérfluo. É um pouco mais difícil de pronunciar, obviamente, mas é a maneira correta de dizer. E a terceira palavra é quando você vai se referir àquela parte pequena de pessoas que concordaram, que discordaram de algum assunto, que é a minoria, com I. Eu vejo muita gente falar que a minoria aprovou, a minoria gosta, e minoria não existe na língua padrão portuguesa. O que existe é minoria. Quando alguém tem alguma vantagem sobre alguma coisa, tem algum direito, essa pessoa tem um privilégio. Ela nunca terá um privilégio, e eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Então fiquem atentos aí, porque na norma culta da nossa língua não existe privilégio. Se a gente tem direitos, se a gente tem vantagens, a gente tem privilégios. E a quinta palavra, na verdade são duas, porque as duas formas existem, mas eu vejo as pessoas usando para finalidades erradas. Então, a primeira, comprimento. Você usa comprimento quando você vai falar da sua roupa, por exemplo. O comprimento da minha saia está curto, o comprimento dessa cortina está ideal. Quando você vai se referir ao tamanho de alguma coisa, é comprimento. Agora, se você quer dizer que seu amigo passou na rua, de lado, olhou para você e não falou com você, ele não te cumprimentou, com U, ele não te cumprimentou porque o verbo cumprimentar não existe, existe cumprimentar, portanto eu cumprimento, alguém me cumprimenta, então tem essa diferença aí. Se você quiser dizer sobre tamanho, você vai dizer que existe aí um comprimento. Se você quiser falar com alguém, quando topar com essa pessoa na rua, você vai cumprimentá-la. A sexta palavra é aquela que você usa quando você vai exigir algum direito, quando você vai reaver uma propriedade aí e você vai reivindicar os seus direitos. E eu vejo muitas pessoas dizendo reivindicar, colocando um N aí a mais que não existe na norma padrão culta. Então, quando você quiser exigir algum direito seu, você vai reivindicar. Fica atento. Agora, se alguém falou mal de você publicamente, se alguém te desmoralizou perante aí a escola, o trabalho, essa pessoa te difamou. Fique atento a isso, porque muita gente fala que foi defamado, alguém tá me defamando, e essa palavra não existe. O que existe é a difamação, é alguém difamar outra pessoa, com I. E por fim, as últimas palavras, que vou colocar 3 aqui, eu acho que tem mais a ver com o tempo verbal e o modo também, que as pessoas se confundem bastante. Porque essas palavras, quando ditas no futuro do subjuntivo, elas normalmente são ditas de maneira errada. Então as pessoas dizem quando eu pôr, quando eu ver, quando eu manter. Isso não existe.
A gente tem 3 modos verbais na língua portuguesa. A gente tem o indicativo, que expressa a certeza, então eu vou ao mercado amanhã, é uma certeza. A gente tem o modo imperativo, que indica uma ordem ou um pedido, então vá ao mercado amanhã, eu estou pedindo, eu estou mandando. E a gente tem o modo subjuntivo, que expressa uma incerteza, uma dúvida, é algo que existe a possibilidade de acontecer. Quando eu for ao mercado, eu vou comprar tal coisa. Tá ali no plano das ideias, eu ainda não fui. Mas o fato é que o futuro do subjuntivo é um termo chatinho, né? Mas o futuro do subjuntivo, ele expressa isso, ele expressa uma possibilidade que vai acontecer no futuro ou que não vai, é uma dúvida. É uma ação que pode acontecer no futuro, portanto, o futuro do subjuntivo. O subjuntivo é um modo que indica dúvida e como tá no futuro, então é uma incerteza sobre o futuro. Acho que fica melhor assim para entender, né? Então as pessoas têm bastante dúvida na conjugação desses verbos quando eles estão no futuro do subjuntivo. Então o verbo pôr, por exemplo, elas dizem quando eu pôr, e o pôr é a forma infinitiva, não é uma forma conjugada. Nesse caso, você vai ter que usar a forma apropriada, que é quando eu puser, quando ele puser. E tudo bem gerar essa confusão, porque essa é uma forma irregular, né? Não é a forma regular do verbo. Então tudo bem, mas né, é bom a gente saber como que se diz corretamente. Então quando eu puser, se fosse, por exemplo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu pusesse, se ele pusesse, por aí vai. E o mesmo acontece com o verbo manter também. Então, quando eu mantiver, e não quando eu manter, porque manter também está ali na forma infinitiva e como também é uma situação irregular, não vai ser assim. E o que muitas pessoas ficam na dúvida e falam de maneira errônea, que é o verbo ver. Gente, acho que esse é o disparado que as pessoas mais erram, porque todo mundo diz, quando você vê a minha mãe, fala pra ela que eu cheguei. E não é quando você vir, quando eu vir a professora, eu vou falar pra ela sobre a minha nota. E não se esqueçam, toda vez que vocês forem falar o verbo ver no futuro do subjuntivo, quando você vir, quando eu vir, não é quando eu ver, quando você ver. Lembrem-se disso porque é também uma forma irregular. Eu sei que às vezes é difícil lembrar, mas se você quiser falar aí da maneira correta, segundo a norma culta da língua portuguesa, você vai precisar se adaptar a quando eu vir alguém. E essas eram as palavras que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Eu espero que tenha ajudado alguém, espero que tenha sido útil. Esse era o objetivo desse vídeo, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho também para não perder a notificação de nenhum vídeo novo. Nós temos vídeos normalmente no canal todas as terças e quintas-feiras às 19 horas, então fica ligadinho aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.